Sim, vamos pedir aqui para o público que já está entrando, a Lourdes, a Suzana, o sertanejo Roberto Lima, vamos todo mundo pedir para fazer figa, todo mundo fazendo uma figa aqui para que essa live não tenha problemas técnicos. Afinal de contas, nós vamos tratar de um problema que é muito interessante, né? Um problema que preocupa bastante o cidadão de São Paulo e é um problema recorrente. Eu vou aproveitar aqui que tem mais gente entrando, a Simone Benedito, a Cris Lima. Eu acho que a gente já pode dar início, até para abordar esse tema. Eu vou até propor às pessoas, a todo mundo que está entrando aqui na sala, a fazer uma pequena, breve viagem no tempo, até dia 10 de fevereiro deste ano, 7h30 da manhã. Neste dia, segundo o Corpo de Bombeiro, e neste horário, havia nada mais nada menos que 78 pontos de alagamento na cidade de São Paulo. As linhas 8 e 9 da CPTM estavam paradas e as marginais Pinheiro e Tietê estavam interditadas em vários pontos. Tudo isso por causa de um problema recorrente da cidade de São Paulo, que são as enchentes. É este o tema da live do pré-candidato Miguel Gianetti hoje. E o Miguel propôs esta live justamente pela importância do tema, pela relevância do tema, e para tentar aqui explicar para a gente todo o enredo, tudo que envolve e por que os problemas da enchente e por que esses problemas não são resolvidos. Miguel, parabéns pela abordagem do tema, mais uma vez abordar um tema complexo e polêmico. E eu gostaria de passar agora a palavra para você dar boas-vindas aí ao pessoal que está chegando, como a Sandra Santos, que acabou de entrar na sala, e a turma que está chegando aqui para nos ouvir. Boa noite, Roberto. Boa noite aos nossos amigos, seguidores da nossa página, as pessoas que estão acompanhando. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso, mas está havendo uma instabilidade aqui da internet muito grande. E se isso persistir e tornar tecnicamente a live inviável, a gente reprograma, porque é um tema muito importante e a gente gostaria, nesses 30 minutos, de fazer algumas pontuações, né? Explicar o contexto histórico, é um problema que se arrasta há décadas, e apontar caminhos, né? Porque a engenharia pode ajudar a resolver, deve ajudar a resolver essa equação. Evidentemente, precisa de esforço político. Eu vou pedir, inclusive, aproveitando a deixa, para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando, curtirem, comentarem, compartilharem. Isso é muito importante, porque nós traçamos um projeto de transparência. Então, a partir do momento que eu me predispus a esta candidatura, a enfrentar o desafio das urnas, eu me preocupei em tornar todo esse processo absolutamente transparente, ao vivo, né, a cores, um diálogo aberto para você conversar, se conectar com a minha biografia, com os meus pensamentos e com as bandeiras que eu defendo. Essa bandeira hoje está relacionada intimamente com o saneamento básico, né? O saneamento, ele engloba 4 serviços que são prestados pelo serviço público, pelo poder público. O fornecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, o manejo dos resíduos sólidos e a drenagem urbana. Então, falarmos em combate às enchentes, a gente está falando no enfrentamento do tema do saneamento básico. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vamos nos divertir um pouco. Vamos lá, Miguel. Estou acompanhando aqui, a sala está cada vez mais cheia. Isso que prova quanto o paulistano se preocupa com o tema. E, além disso, também prova o quanto está fazendo frio hoje. Deve estar todo mundo trancado dentro de casa. Mas vamos lá, Miguel. É verdade. Bom, agora há pouco, na introdução desta live, eu falei sobre a última vez que o paulistano sofreu, e não sofreu pouco, com os problemas de enchente na cidade, que foi no último dia 10 de fevereiro. A cidade virou um verdadeiro caos. Nós tivemos centenas de pontos de alagamentos,
ruas e avenidas intransitáveis, pessoas ilhadas em carros, em ônibus, linhas de trem paradas, houve deslizamento e transbordamento dos dois principais rios que cortam a capital. A pergunta, Miguel, é a seguinte: por que a cidade de São Paulo, em pleno século XXI, é recorrentemente refém deste drama? Qual é o caminho que nos levou até aqui? Roberto, olha, meus amigos, o crescimento de todas as grandes cidades do mundo, e São Paulo não seria diferente, não respeitou o ciclo hidrológico da natureza. O normal é cair a chuva, essa chuva penetrar no solo, do solo ela escoar até o córrego, o rio e o mar, e o se iniciar. A partir do momento que a gente praticamente impermeabilizou toda a cidade, esse ciclo é prejudicado, o ciclo da natureza, né? Isso sem falar, inclusive, no crescimento desordenado da cidade, né? Essa distorção grande social que nunca foi corrigida fez com que uma parcela importante das pessoas mais vulneráveis se deslocasse para os bolsões da cidade, ocupando áreas de risco, áreas de manancial e agravando ainda mais esse problema. Isso sem falar na destruição das áreas verdes da nossa cidade, que cada vez espaços verdes são menores. Tudo isso vem prejudicando ao longo das décadas a cidade de São Paulo. Temos também um agravante, que é a questão comportamental. As pessoas ainda em pleno século XXI não se conscientizaram e continuam jogando lixo, entulho, detritos. São Paulo possui centenas de pontos viciados de descarte irregular de entulho, né? Então, é uma série de fatores que trouxe a cidade para essa situação que nos preocupa nas épocas de chuva e deu um rastro verdadeiro de destruição. Miguel, como de hábito nas suas lives, vamos aqui trazer um pouco de dados, trazer um pouco de informação, trazer um pouco de ciência, que é em cima disso que os gestores públicos têm de se embasar, né? Ou deveriam se embasar. Então, vamos lá. Atualmente, segundo dados da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, 30% a 40% da água da chuva que atinge o centro expandido se infiltra no solo. Por outro lado, 60% a 70% da água vai para os grandes rios da cidade, que são o Tietê, o Pinheiros, o Tamanduateí e o Aricandu. Segundo esses especialistas da Unifesp, o ideal seria que, no mínimo, 50% da água fosse absorvida pelo solo. O que é possível fazer para se aumentar esta capacidade de absorção das chuvas pelo terreno da cidade? Como eu disse, a cidade foi toda impermeabilizada, com asfalto e com concreto. Para a gente reverter isso, a gente precisa investir na criação de áreas verdes, né? De parques lineares, de canteiros, porque a vegetação ela tem uma propriedade muito importante. Ela consegue ter cerca de 85% do volume das águas de chuva. Então, é muito importante uma cidade como São Paulo, qualquer outra cidade do mundo, investir bastante na ampliação de espaços verdes, para a gente evitar que esse tipo de situação ocorra. Evidentemente, a gente precisa também de obras de macro e de micro drenagem, que eu vou aprofundar ao decorrer da live. Perfeito, Miguel. Bom, aqui nas suas lives, Miguel, uma coisa que sempre fica muito clara é que você expõe fatos e a verdade. E uma das verdades que a gente sabe, você não está aqui para iludir ninguém, é que em 4 anos ninguém conseguiria resolver os problemas de drenagem de uma cidade, principalmente de uma cidade das proporções de São Paulo. Resolver o problema de drenagem de São Paulo seria um processo complexo e longo. Mas eu acredito que seja possível abrandar os efeitos com medidas de microdrenagem, que você já citou agora há pouco, como recuperar sarjetas, galerias e bocas de lobo, além de arborização
e desassoreamento dos rios e córregos. Como que é feito esse tipo de trabalho hoje na cidade de São Paulo? Ele está sendo feito a contento? Evidentemente que não, né? Existem aí dados no portal Transparência, inclusive, você consegue fazer consulta lá na Secretaria Municipal da Fazenda. São Paulo não gastou nos últimos 3 anos os recursos necessários para o enfrentamento das enchentes, né? Através das obras que você mencionou aí. Né? Então, a gente tem um complexo de serviços que podem ser executados. Nós temos os piscinões, os mini piscinões, nós temos as galerias, as bocas de lobo, as sarjetas, tudo isso aí compõe o sistema de drenagem na cidade. E a gente precisa fazer um investimento para que esses serviços ajudem a mitigar. Evidentemente, isso conjugado com a ampliação de áreas verdes, né, e da as pessoas para pararem de jogar entulho nos córregos e na rua. Bom, Miguel, agora nós vamos tratar de um tema cuja palavra ela entrou para o vocabulário do paulistano, que são os chamados piscinões. Segundo especialistas e especialistas da própria Unifesp, que eu citei agora há pouco, eles não são projetados pela quantidade de água que poderão armazenar, mas de acordo com o tamanho do terreno disponível. Para esses pesquisadores, a quantidade de piscinões que existe hoje na cidade não são suficientes, nem em tamanho, nem em quantidade. Bom, os governos que se sucedem na prefeitura parecem apostar somente nesta solução. O que poderia ser feito a mais para resolver ou menos mitigar os danos causados pelas chuvas na cidade? Primeiro que os piscinões são importantes, né? O Japão e a Holanda são países que praticamente resolveram a questão das enchentes se valendo da ampliação desse sistema de drenagem. Mas ele trata-se apenas de um sistema de drenagem. O poder público tem que fazer investimento em todo o sistema, que é composto pelos piscinões, pelos mini piscinões, por obras de alargamento de galeria, bocas de lobo, sarjeta, desassoreamento de córregos e, evidentemente, completando a pergunta anterior, ampliando as áreas verdes. São Paulo está muito impermeabilizado e a água não tem como cumprir o seu ciclo hidrológico. Então, os piscinões são importantes, mas eles precisam vir juntos de outras obras tão importantes quanto. Beleza, Miguel. Agora vamos pular para um outro ponto que também influencia a área, que é a questão da especulação imobiliária na cidade. O plano diretor de São Paulo prevê, que é o plano que prevê qual é o tipo de construção permitido em cada área da cidade, ele foi idealizado colocando grandes construções no eixo de transporte, nos eixos de transporte. Mas esse eixo de transporte fica nas margens dos grandes rios, muitos deles canalizados, como nas avenidas Radial Leste e Francisco Morato. Justamente nos terrenos mais frágeis da cidade é onde foi proposta a construção de prédios mais altos e profundos. Isso não é um contrassenso? Claro que é um contrassenso, mas o plano diretor ele foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo pelos vereadores em 2 turnos, né? E eu me pergunto realmente que tipo de interesse os parlamentares tiveram em aprovar um texto que não traz uma precisão de ordem técnica, né? A preocupação do crescimento urbanístico da cidade, levando em conta a questão das drenagens, né? Da drenagem urbana. Então, na verdade, eu acho que existe essa contradição, sim. Mas a gente precisa lembrar que esse texto foi aprovado na Câmara Municipal de São Paulo e a gente não tem transparência de que tipo de acordo foi feito aí. Bom, Miguel, agora vamos deixar os muitos contratempos que o paulistano enfrenta com a enchente no centro da cidade, como a que ocorreu no último dia 10 de fevereiro, e vamos para uma área mais sensível ao problema das enchentes, que são as periferias. Você mesmo, Miguel, costuma repetir no seu discurso que
todo problema da cidade ele se intensifica quando ele migra para a periferia. Portanto, em bairros, e os fatos acabam confirmando seu discurso, como eu vou mostrar aqui com esses dados. Em bairros periféricos, como Jardim Pantanal e Vila Itaim, no extremo leste da capital, que chegam a ficar meses alagados, constantemente os moradores perdem imóveis, eletrodomésticos, por causa da água que invade suas casas. Em Guaianazes, onde você nasceu, a história se repete ano a ano. Eu queria que você me traçasse aqui um panorama do problema das enchentes, especificamente nas periferias. E o que deve ser feito efetivamente nessas regiões para resolver, ou tentar resolver, esse problema recorrente. Bom, as periferias são as áreas onde existem muitas ocupações irregulares, né? O plano diretor ele deveria, quando foi redigido, ter contemplado uma situação onde a gente pudesse reverter isso, pelo menos em médio e longo prazo. É como a gente está debatendo aqui. Esse projeto de drenagem da cidade de São Paulo é algo que precisa ser pensado a médio e longo prazo. A gente está falando aí, desde que exista vontade política, algo para a gente começar a sentir a melhoria daqui 20, 30 anos, né? Talvez a gente nem veja isso, mas é preciso começar, né? Então, a periferia, ela possui essas áreas de ocupação irregular, ela possui muitas áreas de risco, os serviços de drenagem urbana chegam de maneira lenta, né? Há uma péssima distribuição de recursos, né? Existem claramente áreas que são privilegiadas em detrimento a outras, então a periferia acaba ficando descalçada quando o assunto é esse, né? A gente tem dados aí nacionais, mas que refletem que o Brasil é um país profundamente desigual. São Paulo é uma cidade igual. Nós fizemos aquele giro com o Miguel, que está disponível aí na minha página. A gente andou por um trecho, mostramos um trecho do córrego Itaquera-Mirim, lá em Guaianazes, e que redunda nas enchentes, que são um verdadeiro transtorno ali na Vila Minerva. Então, a gente precisa conscientizar, né? A gente precisa buscar políticos comprometidos com esse tema, que é um tema bastante espinhoso e exige muito esforço público para ser resolvido e equacionado. Só para você ter ideia, apenas complementando, do orçamento de 2019, que estava previsto em R$ 1 bilhão para obras de combate à enchente, foi gasto apenas metade disso. Então, eu reputo a falta de interesse político, né, para enfrentar esse tema de uma vez por todas. Miguel, eu vou agora aqui formular uma pergunta que surgiu aqui dos comentários da nossa audiência aqui. Tem muita gente falando sobre também a questão da má educação da população em jogar entulho em córregos. A própria Elza Batista agora, surpreendentemente, me falou que mora perto de um desses córregos e que o irmão dela tirou um eixo de automóvel de dentro do córrego. Então, respondendo a vários comentários nesse sentido, eu mesmo pude presenciar isso. Eu estive com você na Vila Minerva, em Guaianazes, tratando deste córrego que você acabou de citar, e eu me lembro que o córrego estava cheio de entulho. Também acaba prejudicando, intensificando mais o problema. Com relação à educação à população neste sentido, o que deve ser feito? Além de todo esse trabalho que o governo tem que fazer para evitar as enchentes, o que deve ser feito no sentido de educar a população para se evitar que o problema se intensifique ainda mais? Olha, eu acho que é uma questão de conscientização. E para você conscientizar, você precisa de peças publicitárias, você precisa mostrar os indicadores, você precisa conscientizar a população de que quando ela joga um sofá, um eixo de carro, uma poltrona no córrego,
ela vai ser diretamente afetada quando a galeria, quando a boca de lobo não conseguir absorver a água e essa água voltar para a casa dela. Então, a questão comportamental é um dos fatores para a gente começar a reverter esse problema que é crônico em São Paulo. Tem vários, eu citei aqui as obras de drenagem, a criação de áreas verdes, né? Um ajuste no plano diretor que contemple um desenvolvimento urbanístico sustentável. A questão comportamental, sem dúvida, também tem um peso muito importante nessa equação. Miguel, vamos de ciência novamente. Segundo o IBGE, 670 mil paulistanos moram em áreas de vulnerabilidade, a maioria construções irregulares, construídas próximas a rios da periferia. Entretanto, obras como a canalização do córrego do Antônico, em Paraisópolis, estão paradas desde a gestão Serra Cassado. Na Vila Minerva, em Guaianazes, o córrego Itaquera-Mirim, que já citamos aqui, está lá, céu aberto, cheio de entulho, esperando as próximas chuvas. Parece que estas e outras regiões periféricas de São Paulo não tem ninguém que olhe para elas. Mas, incrivelmente, existem vereadores na Câmara eleitos por essas localidades. Então, eu queria que você me explicasse aqui, Miguel, o que essa turma anda fazendo para resolver o problema, se é que ela anda fazendo alguma coisa. Olha, eu analiso, eu reanaliso, eu olho o indicador, eu analiso a produção legislativa, eu vejo aonde o sujeito teve muito voto e eu fico estarrecido com a falta de comprometimento, né? Aliás, me parece claramente que o comprometimento é com um projeto pessoal de poder, de manutenção e de perpetuação no poder, porque é inacreditável. Existe um cidadão em Guaianazes que teve 22 mil votos para vereador na última eleição. Se você pegar as emendas dele, que foram destinadas às emendas impositivas, né, de 2019, o sujeito as utilizou praticamente para implantar grama sintética em campo de futebol. Né? Praticamente 100% das emendas para implantar grama sintética em campo de futebol ou para promover evento inútil. Né? Então, existe uma inversão de valores, existe uma preocupação clara, na minha opinião, com a manutenção de um projeto pessoal de poder. Eles não estão preocupados em pensar a cidade de maneira profunda, de pensar nesses grandes problemas, né? Eu dado aqui para você, só com essas emendas, ele destinou mais de 4 milhões de reais, né? E se a gente pensar em quanto isso representa muito. Nós temos 55 vereadores, né? Nós temos aí emendas anuais impositivas, é muito recurso. A população às vezes pensa que o vereador é um agente político inútil, e ela tem razão quando ela olha a produção legislativa dele, quando ela olha esse mapa das emendas, do caminho do recurso que ele destinou, mas, na verdade, na Constituição Federal ele tem um papel super relevante, ele pode fazer muita coisa, desde que ele tenha comprometimento com o todo, com a cidade, né? Com os temas importantes, em deixar um legado, em melhorar os indicadores da cidade. A cidade de Tiradentes, por exemplo, é o bairro na cidade de São Paulo com a menor expectativa de vida em relação a todos os outros bairros. Então, o sujeito com posse numa informação como essa, ele não pode usar uma estrutura de mandato para levar única e exclusivamente grama sintética em campo de futebol. Eu costumo fazer uma analogia que é a seguinte: a gente não pode pintar uma casa que não tem telhado. E os bolsões da cidade, Parelheiros, Marcilac, Grajaú, Piraporinha, Guaianazes, Itaim Paulista, São Miguel, Ermelino, São Mateus, Brasilândia, são regiões que carecem do enfrentamento desses temas de maneira profunda e com bastante seriedade. Né? Então, hoje, a população tem a oportunidade de verificar e constatar todas essas discrepâncias, né? Analisando o que o sujeito produz ao longo de 4 anos. E agora, mais uma vez, a gente vai ter a chance
de fazer uma escolha racional quando a gente tiver essa percepção. Miguel, para encerrar esta live, que eu espero que tenha sido muito produtiva para o nosso público, eu vou terminá-la citando aqui um comentário de, de uma das pessoas do nosso público aqui, chamado Sérgio Torres. Eu queria que você encerrasse a live comentando o que disse o Sérgio. Miguel, abre aspas, Miguel, caso você ganhe essa empreitada, esperamos 4 anos de muito trabalho e dedicação. Você vai cansar de me ver cobrando tais tipos de serviço, principalmente em Guaianazes. Então, Miguel, esse comentário eu achei muito interessante do Sérgio e eu quero que você abra para todos agora e diga o que você pretende e se essa cobrança pode ser feita de fato, porque você vai estar empenhado em resolver tais problemas. Na verdade, existe uma compatibilidade do meu histórico com as coisas que eu prego, né? Eu não falo das coisas que eu ouço, eu falo das coisas que eu conheço. E, modéstia à parte, a construção civil, a infraestrutura, o saneamento básico, são temas que eu venho experimentando na prática há muitos anos, né? Tive a oportunidade, através de concurso público, de estar praticamente 10 anos no governo do Estado. Estou também do outro lado do balcão, como empresário da construção, praticamente há 10 anos. Então, eu conheço os meandros e eu sei que a engenharia pode resolver desde que haja vontade política. Então, eu não tenho intenção nenhuma em me eleger vereador para ficar mudando o nome de rua, criar data comemorativa, outorgar título de cidadão honorífico, usar emendas. E todos esses são compromissos que serão registrados, caso a gente venha a vencer a eleição. Vocês vão analisar depois dos 4 anos e vocês não vão ver que o Miguel Gianetti encaminhou projetos de leis nesse sentido. Vocês também não irão ver emendas em grama de campo de futebol, vocês não vão ver emenda para patrocinar evento inútil, vocês vão ver emendas para incrementar o orçamento de modo que a prefeitura consiga realizar parte dessas obras que são necessárias, fundamentalmente nas periferias da cidade. Então, você vai ver alguém comprometido com o tema do saneamento, que talvez seja o nosso carro-chefe, a infraestrutura urbana, iluminação pública, asfalto, habitação de interesse social, regularização fundiária, que é um tema importantíssimo. Hoje, a Zona Leste e a Zona Sul têm representantes, eu já disse aqui, preocupados com o projeto de poder, e os seus mandatos patrocinam uma regularização criminosa, uma regularização fundiária que é criminosa para a cidade. Eles incentivam, através da concessão de título de propriedade, a ocupação e a consolidação de pessoas em área de risco, né? Então, a regularização fundiária foi distorcida por alguns mandatos de vereadores. A gente precisa corrigir isso urgentemente. Eles estão incentivando pessoas a se perpetuarem em áreas de risco, concedendo esse título de propriedade, né? Então, nós temos que desmobilizar a área de risco, a gente tem que criar política pública para gerar unidade habitacional, a gente tem que combater as enchentes, né? Então, a Zona Leste, as periferias da cidade, a cidade como um todo, poderão contar aí com alguém que tem experiência social, que tem formação acadêmica, que tem experiência administrativa no poder público para enfrentar todos esses problemas. Um outro ponto que é muito importante deixar claro, e eu sou um homem livre de pensamentos, né? Quando eu tiver que criticar uma gestão, o executivo eu critico, quando eu tiver que elogiar, eu elogio. Então, esse é um ponto muito importante também, né? Então, a população vai poder esperar isso aí, eventualmente, se a gente conquistar esse mandato. E eu convido a cada um que estiver nos assistindo, compartilhe essa live, né? Os meus canais estão abertos, a gente ampliou a comunicação com os nossos simpatizantes. Então, vamos aprofundar o debate, porque a minha disposição é deixar uma marca, deixar um legado, deixar digital no coração da cidade. É isso, Miguel. Adorei seu discurso. Eu estou com o meu notebook aqui aberto
E eu fiquei tão empolgado com o seu discurso que eu procurei para ver se tinha uma tecla verde de confirma. Mas não é a hora ainda, é só em novembro. Eu vou esperar até lá. Meu caro, uma boa noite a todo Obrigado, mundo Roberto. que guardou, separou aqui um espaço do seu tempo para acompanhar esta live. E a gente se encontra semana que vem, tratando sempre de algum assunto importante e pertinente para a cidade de São Paulo. Boa noite a todos. Se não for para debater tema importante, não faz sentido nenhum você chegar ao mandato eletivo. Então, meu propósito é esse. Obrigado a todo mundo e contem comigo aí nesse processo. A gente se vê na próxima semana, na sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, Roberto. Obrigado, Miguel. Boa noite.